A única profissão que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Todos Somos Vendedores, meu podcast falando sobre vendas, empreendedorismo, marketing, criação de demanda e tudo aquilo que vai fazer o seu negócio construir o bom e velho freguês, né? Afinal de contas, o que mantém o negócio vivo é cliente recorrente, cliente fidelizado. Não adianta sair vendendo sem você ter isso. E eu tô de óculos hoje porque eu vou receber uma pessoa muito especial aqui hoje. Ela que... Eu ia falar dinossauro, mas aí não pode porque eu vou falar a tua idade. Né? Aí você vai então me ela que é entregar. jovem, porém experiente no mundo do e-commerce. Ela que manda no e-commerce há muito tempo. Ela que já participou de toda essa revolução de marketplace, que hoje é um dos principais canais aí de venda online, tanto de pequenas empresas quanto de grandes empresas. Vocês acompanharam aí na pandemia o crescimento de Via Varejo, B2W, Magalu, Mercado Livre. Ela entende disso lá desde o início, ela viu toda essa revolução, essa mudança de modelo de negócio acontecendo na prática. Ela vai contar pra gente hoje aqui. Paula Guzmão, hoje ela é CEO da E-Ótica. É a maior ótica online. É a maior ótica online do Brasil. Maior ótica online do Brasil, ela vai contar mais pra gente também. Eles têm algumas marcas embaixo deles. E aí, obviamente, né, eu sempre tenho que vir aqui agradecer a Persol, a Trijoia pela parceria, mas eu tive que fazer de óculos, né? Como eu não tinha um óculos 100 graus, eu vou ficar fazendo de óculos escuro, porque nesse podcast a gente vende produto também. Então, ó, quem quiser, ó, modelo da Persol aqui, maravilhoso, leve, incrível, funciona muito bem no sol. Olha aí, virou já uma live e-commerce isso aqui. Pois é. Já Já mudou, virou um pod e-commerce isso aqui. Vamos inovar agora, vamos vender pelo podcast. Ela foi diretora online da Essilor, é isso? Latam, começo de 2017. Hoje ela é líder desse mercado com a E-Ótica, mas já passou por várias marcas. Seu currículo aqui é pra deixar inveja mesmo, pra gente se sentir júnior. Quem dera, quem dera. Cara, ela participou de vários lançamentos e teve uma passagem estratégica na Netshoes e comandou várias lojas lá oficiais. Sim. Eu tenho muita curiosidade de fazer umas perguntas pra você que eu nem sei se pode nesse podcast. Mas eu vou fazer. Porque aqui você sabe de falar as regras, né? Que pode falar palavrão, aqui é um podcast carioca, que pode contar tudo. Sem Só censura. tem uma coisa que, tipo assim, a nossa audiência fica muito triste é quando o convidado vem e não traz cupom. Tá. Aí fica, eu não sei se dá, se não dá, mas assim, manda uma mensagenzinha de chavada ali naquele momento pro teu time falando, me dá um cupom aí que tá aberto e tal. Não, já tem cupom. Tem cupom? É vendedora. TSV 2021, todos somos Olha, vendedores ela criou um 2021. cupom, Vai lá rapaz. comprar um persolzinho desse. Olha aí, ó. Um olha ótimo aqui, ó, óculos lá da Você eótica.com.br. Você que tá ouvindo Pode a correr. gente não viu o óculos, mas pode acreditar que aqui não é papo de vendedor. Aqui a gente tá querendo te atender melhor. Sim, Olha que coisa com certeza. maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai começar a vender. Bom, eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória. Você que claramente é uma pessoa muito empreendedora e eu sempre bato muito nessa tecla do empreendedorismo. É uma característica fundamental para o vendedor. Só que as pessoas acham que empreender é abrir um negócio. E não tem nada a ver. Empreender é esse comprometimento de se desenvolver profissionalmente, de crescer, de conhecer novos mercados, de assumir novos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho de quando foi que você viu essa sua veia de crescimento incansável, de estar sempre conquistando o topo, estar sempre sendo pioneira. Você, pelo que eu vi aqui, você sempre viveu todas essas revoluções no comecinho. Sim. Ou seja, você é fanática por esse desafio. Sim, viver perigosamente. Sim, eu gosto de dizer que assim, empreender é aprender. É a única habilidade que você realmente tem que desenvolver se você quer ter alguma evolução enquanto empreendedor é estar aberto a aprender tudo, porque todo dia vai ser um aprendizado diferente e você vai ter que aprender coisas novas e fazer coisas novas e ser proativo e descobrir, errar, acertar, mexer, refazer tudo de novo. Então, se você não tem curiosidade, se você não tem essa veia do aprendizado, eu acho que não é o caminho. E isso pode ser tanto em um negócio próprio, quanto dentro de uma outra empresa, dentro de um outro projeto e tal. Mas sempre tive, desde pequenininha, Alfredo, desde pequenininha eu dobrava, minha mãe conta a história, eu dobrava
papel sulfite, escrevia na frente remetente, coloquei uma plaquinha no portão da minha casa, vende-se envelope. No envelope, escrito com letra de criança, à mão, desenhava o lugarzinho do selo, desde pequenininha. A minha mãe é empreendedora, ela sempre teve negócio, vendia comida de mentirinha para as funcionárias dela. Então, isso veio desde pequena mesmo. Nesse caso, meu pai vem de costuma DNA. dizer que eu vendia o presente que ele me dava. É. Ele conta isso pra todo mundo. Ele fala, ele é tão vendedor que ele vendia os presentes que eu dava pra ele no colégio. Ficava trocando em lanche. Mas acho que essas habilidades vêm de criança mesmo. Eu vendia roupinha de Barbie na escola, pras coleguinhas, enfim. Então, eu acho que esse tipo de curiosidade em achar a demanda e entender o que as pessoas precisam e tentar suprir essa necessidade, veio lá de trás. E aí foi tomando vários formatos. Eu comecei minha carreira, na verdade, em mercado financeiro, que não tem absolutamente nada a ver com... Mas dá uma boa base pro negócio em si, né? Mas deu uma boa base de dinamismo e de risco, que eu acho que é também fundamental quando você vai empreender. É não ter medo do risco. O mercado financeiro, acho que tem uma evolução muito legal acontecendo agora, recente, de gente que está entrando no mercado de ações, e que é um pouquinho da característica que o brasileiro tinha antes, né? Essa aversão ao risco, essa aversão a se divertir tomando risco, né? E quando você é empreendedor, em qualquer cenário, tem que gostar do risco, não pode ter medo dele, né? Tem que encarar ele de frente. Então, ali foi uma grande escola para mim, para depois assumir outros projetos. Então, já veio com essa coisa um pouco de, né, esse DNA um pouquinho da venda. E aí, o mercado financeiro me ensinou que o risco, ele existe. E aí, você precisa saber administrar como que você vai lidar com aquele risco. Qual é a melhor ferramenta para você lidar. E aí, eu acho que é uma combinação boa. Você acha que todo vendedor é empreendedor e todo empreendedor é vendedor? Como é que você acha que é essa correlação? Todo vendedor é empreendedor, mas eu acho que o contrário não necessariamente. Ou pelo menos... Deveria, por conceito, mas... sim. Por conceito, não sim. necessariamente as pessoas se intitulam empreendedores, são vendedores. Porque a venda, como você sabe muito bem, ela é um risco. Ela é um risco. Tá ali. Olha, essa aí tem que anotar, hein, galera. Essa aí é nova, hein? Toda venda é um risco. É um risco. A oportunidade tá ali e você tem que, enfim, pular na venda, né? Assim, se jogar para essa oportunidade de vender aquele produto, e cada venda é uma oportunidade diferente, sem saber se você vai conseguir o produto final lá na frente ou não. Então, é um risco. E aí, como é que você vai jogar com esse risco para obter o objetivo da venda lá no final? Seja para vender, enfim, um item comum, seja para uma venda grande de projetos, um imóvel, um curso, enfim, o que quiser que seja. E aí você saiu do mercado financeiro já pro e-commerce, já pro varejo ou não? Não, eu saí com uma ponte de uma oportunidade de um meio de pagamento, né? Então, fui fazer meio de pagamento eletrônico lá na Cenova. Na época, tinha uma visão muito, eu acho, bastante avançada do que seria o planejamento, pelo menos da gestão da Cenova naquela época, era bastante avançado do que eles pretendiam ser no futuro, e as tecnologias nem estavam ainda tão preparadas, né? Naquela época, o projeto era para fazer um moedário, ou para fazer um sistema de pagamento eletrônico, como hoje é o PicPay, como hoje é uma carteira virtual, mas isso lá atrás, né? E aí eu saí para fazer esse projeto e muito rapidamente a gente identificou que para que esse projeto acontecesse, o marketplace teria que acontecer. Esses projetos estavam acontecendo em paralelo, mais ou menos. O marketplace teria que sair primeiro para de fato ter expansão, para de fato ter portfólio, para de fato ter carteira de clientes fidelizada, para a gente conseguir vincular isso com a carteira virtual. Com o meio de pagamento. Fora que na época Banco Central ainda não tinha muita regulação, né? Tudo isso era ainda muito incipiente no Brasil. E aí eu migrei para o projeto de marketplace. E aí o projeto de marketplace estava nascendo no forno. O primeiro marketplace efetivo dentro de um varejista, porque o Mercado Livre já existia e o Mercado Livre também é um marketplace. Naquela época o Mercado Livre funcionava ainda no modelo de classificados, né? Então você só postava anúncio e vendia, não tinha ainda toda a integração com logística como ele tem hoje. Então, assim, por conceito, o Mercado Livre já existia, mas dentro de um varejista, como a Amazon funcionava lá fora, o Extra.com foi o primeiro marketplace do Brasil.
E tava uma corrida ali de gigantes entre o B2W, entre o C9, entre o Walmart naquela época para saber quem lançaria primeiro. Era tipo a vacina hoje em dia. A história da Vertex começa também, né? Onde tem um grande turn ali na história da Vertex com o Walmart. Com o Walmart. E aí a empresa que estava praticamente indo muito mal consegue uma nova chance ali de respirar, vira um parceiro estratégico. Fecha um contrato gigante. Né, ali com o Walmart, fazendo as implementações e correndo para ser a inovação tecnológica do momento, que era a plataforma de marketplace. E o Walmart com muita vontade de assumir essa liderança. E então acelerando muito. Foi uma época muito divertida. Era realmente tinha quase assim, um andar. Eu não era da Vertex, mas foi a época que eu conheci o Mariano e tinha quase um andar do Walmart lá dentro. Então, o Walmart meio que puxava as inovações. Exato. Era bem legal. Era uma corrida de gigantes. Foi bem interessante. E a gente, enfim, formatou o que é o marketplace hoje, né? Do ponto de vista de... Claro, tiveram evoluções, mas foi ali que nasceu o formato jurídico, o formato, enfim, de operações, central de vendedores. O modelo, como ele funciona hoje, nasceu ali daquela disputa. Então, bom, já que a gente está nesse papo de marketplace, eu queria que a gente saísse do passado, pulasse para hoje. Você hoje atua ali como loja, mas provavelmente alguns fornecedores podem até funcionar como marketplace. Sim. Né? Então, hoje, marketplace não é só esse gigante. Tem muito marketplace de segmento, de nicho. Então, isso hoje acontece muito. O próprio mercado de ótica, a quantidade de óticas que tem, que conseguem entregar mais rápido, trocar melhor, podem funcionar muito bem como marketplace, por exemplo. As farmácias vêm se transformando em marketplace, onde é uma marca online com todas as farmácias sendo micro CDs. Então, assim, o marketplace veio evoluindo muito, tanto o modelo de negócio quanto a forma de operação. Acho que faz parte do processo de amadurecimento de estrutura logística do mercado brasileiro. Sim. Eu queria vir para o presente, para a gente depois voltar lá para trás, que eu tenho muita curiosidade de saber o que a galera estava pensando, qual era a expectativa, porque eu acho que todo mundo está assistindo a gente, ouvindo, tem uma expectativa com o negócio. E a expectativa nunca é. O Mariano fala isso na Vertex, né? O Mariano fala, cara, eu na X-Tech tava montando uma empresa para gerenciar a rede social. E fui virar plataforma de e-commerce, que foi o que mudou praticamente a minha história. Mariano na Vertex era um CRM têxtil. Né? Vertex vem de têxtil, ou seja, RD Station é a mesma coisa. Começou com uma coisa e virou ferramenta de marketing. Então, assim, é muito comum a gente ver isso acontecer, né? A gente chama de pivotar o negócio. Pivotar. Então, eu vou querer saber se essa expectativa do que se tornou hoje é o que era quando vocês lá atrás começaram a pensar. Hoje, qual é a sua visão e qual é o peso do marketplace numa estratégia de negócio? Independente de tamanho. Para o pequeno ou para o grande, para a fábrica ou para um varejo, um comércio. Qual é o peso do marketplace hoje no negócio, como canal? Não, o marketplace ele é fundamental hoje, né? O marketplace ele está chegando num patamar que eu acho que é o correto, está saindo de um canal, digamos assim, para virar o conceito de marketplace, tá? Que eu acho que é o conceito de marketplace. Poderia ser uma plataforma? Uma plataforma. Porque é o que vira, né? A plataforma logística, técnica, né? O que o marketplace faz, ele conecta com vários, né? Ele conecta com X num ponto e conecta esse X com outros milhares de outros X. Ele faz essa interligação entre a demanda e a oferta. E essa aplicação, quando o marketplace agora que ele está ganhando essa forma, tá? Quando ele passa para esse conceito, ele é aplicável para praticamente tudo. Praticamente tudo pode se encaixar nesse conceito de hub, que é o marketplace. Aliás, lá atrás, a gente até fez o estudo de marca, ele não ia chamar marketplace na época lá atrás, porque era um nome em inglês, o pessoal ia achar muito estranho, então ele começou chamando hub. Tem ainda os logos antigos do Extra Hub, Hub Extra, ele virou Shopping Mercado, que depois virou marketplace. Que o hub acabou se transformando uma das ferramentas que viabiliza o marketplace. Que viabiliza o marketplace. Então, ele é um conector. Ele é um conector de demanda que a gente chama, né, de demanda last mile, que são as demandas mais minuciosas ou menores lá na ponta, com a oferta na ponta também. Então, o marketplace é isso. Aí, como a gente aplica ele em diversos negócios,
vai da criatividade De cada segmento. E do empreendedorismo de cada, né, de cada segmento que aplica isso. Eu tenho visto muitas aplicações agora para o mercado B2B, que é um mercado que muito necessita desse tipo de aplicação. O mercado B2B está começando a vir para o online, no formato e-commerce, ter negócios online agora, depois da pandemia. Né? Sempre foi ainda o sitezinho, né? Solicite seu orçamento, coisas do tipo. Ele está começando a amadurecer para esse sentido agora. E faz enfim, encaixa perfeitamente na demanda B2B um conceito de marketplace, agora, por exemplo. É uma dúvida que eu acho que muita gente tem, tá? Eu recebo muito isso no Gestão 4.0. O que você vê do conflito de canal do B2B para o e-commerce? Porque quando a indústria hoje está fazendo o e-commerce dela e está tentando... Né, a Johnson & Johnson é um dos grandes cases disso, se eu não me engano. Agora eu não me lembro se é a Johnson & Johnson ou a Unilever, mas eu acho que é a Johnson & Johnson. Que ela tem o e-commerce dela e aí ela consegue pegar e exatamente botar o estoque dos seus distribuidores e aí você compra no e-commerce dela, mas quem entrega e quem opera é o distribuidor. Sim. E ela até remunera ele melhor do que quando ele compra e vende sem ser pelo canal dela. Do que antes. Ou seja, ela quer ter acesso ao sellout. Isso. É o D2C que eles estão chamando, né? O Direct to Consumer. E isso vira um conflito de canal, porque muitos fazem isso meio que, assim, cara, não tem opção. Mas a gente vê que isso é uma tendência que está tomando uma proporção que a camada ali de intermediário da distribuição está ficando vendida para a indústria. Está ficando vendida. O negócio de distribuição, a tecnologia, a nossa evolução, eu acho que ela vai tirar algumas ineficiências de mercado que geralmente estão nesses players muito intermediários, cuja característica do negócio é ser intermediário. Eu acho que se eu pudesse, assim, minha bolinha de cristal aqui, enfim, fazer uma projeção para o futuro, eu diria que se o seu negócio, a base do seu negócio hoje em dia, ela deposita 100% da sua estratégia em ser um intermediário de qualquer coisa, repense seu futuro. A tecnologia, muito provavelmente, vai abraçar essa sua profissão, né? Galera, ou esse seu negócio. Gostaria de pedir para botar aquela música do Jornal Nacional, sabe? Aquela música da Globo do quando vai acontecer alguma coisa ou já aconteceu, para chamar a atenção do pessoal depois dessa fala dela. Olha que ela já inventou marketplace. Foi uma das poucas pessoas que conseguiu botar a ótica online, porque a ótica, né? Vocês que vieram consolidar esse mercado, tá até rindo, né? Vocês que vieram consolidar esse mercado, mas o que ela falou agora, para quem é indústria, para quem fabrica, ou quem é distribuidor que tá ouvindo a gente, vale a pena dar uma olhada no D2C para ver como é que tá funcionando isso. A gente tem visto esses movimentos em vários lugares, né? O distribuidor, ele é um intermediário por natureza, né? E aí a tecnologia permite que a gente agora aproxime várias relações. Então o intermediário perde importância. Ele nasceu... Ele tá virando um operador logístico ali, né? Exatamente. O intermediário, né, assim, por praxe, ele nasceu por causa da disfunção regional, da disfunção de contato entre a indústria e o lojista, entre o consumidor e ele detinha algum tipo de informação específica que ele, né, não tinha acesso. Hoje em dia a informação está muito mais disponível, então acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então o movimento D2C, eu acho que ele vai acontecer. O ponto dos distribuidores, desses canais muito intermediários, eu acho que estão sofrendo risco mesmo e acho que deveriam estar preocupados de fato nisso para agregar outro valor ao seu negócio, que não seja só isso, ou uma distribuição logística, ou uma distribuição de marketing, ou um bundle, ou, né, você consolidar mais produtos para que você ofereça para o consumidor algo além de só pega daqui e leva para cá, pega daqui e distribui para cá. Se você faz só essa ponte, eu acho que tem bastante risco da tecnologia e da própria informação disponível absorver esses serviços num app, né? Enfim, hoje em dia, sim, é um app, é um telefonema, é uma rede social que nasce aqui e ali. O WhatsApp, né? O WhatsApp. Tomando um protagonismo no varejo que ninguém estava esperando ou preparado para isso. A gente vê alguns setores, né? A Quinto Andar, por exemplo, o corretor de imóveis tem um pouco dessa função. Ele é básico, ele é um intermediador. A gente vê, né, o próprio Uber, enfim, uma série de outros serviços que estão tirando os intermediários e a tecnologia está avançando nesse sentido. Então, acho que seria um ponto de atenção para os negócios. E era essa a ideia quando vocês lá atrás
começaram a olhar esse modelo de negócio que a Amazon já vinha puxando, a AliExpress já vinha puxando, e vocês falaram, putz, o digital tá caminhando para isso. Porque na época eu lembro, para fazer uma loja virtual era R$100.000. Exato. Era R$120.000 para fazer uma VTEX, de implementação. Exato. Então, tipo assim, e aí de repente vem ali tudo muito rápido, loja integrada, você faz uma loja grátis, Mercado Livre com a solução deles para você também criar a tua própria loja, além dos produtos que você vende lá, e aí começa até a gente chegar hoje no que talvez seja o mais moderno, que o Mariana adora falar, que é você estar no Brasil operando um marketplace na Índia. Sim. Né? Você tem uma empresa no Brasil operando um marketplace e já se fala muito hoje, saindo do passado, mas indo para o futuro, da questão de que 80% dos marketplaces do mundo vão ser operados direto da China. Né? A China vai ser o hub logístico do mundo, então provavelmente quem operar por e-commerce e marketplace vai operar de lá para poder sair para o mundo todo. Era essa a ideia quando vocês pensavam lá atrás, ou era mais um negócio de, porra, a margem do nosso negócio é apertado, talvez nesse modelo aqui a gente consiga usar mais o pequeno, remunerar ele e aumentar a nossa margem? Não, é um intermediário entre um e outro. Eu acho que não existia ainda essa expansão global, mas o objetivo era uma coisa que você sempre fala, né, bastante. O objetivo era fidelizar consumidores. Qual que é o grande desafio de quem vende online, quem monta... Até hoje ainda, o custo de montar a loja está quase zerado, mas qual é o desafio de você manter uma loja online? Atrair os clientes. Né? O tráfego cada vez mais caro. E se você não consegue montar um portfólio em que você consiga ter recorrência dos seus consumidores na sua plataforma, você vai sempre adquiri-los de um ciclo de vida muito longo. Qual era a principal característica das lojas anteriores, né? Extra.com. Hoje em dia vende a partir de supermercadista também, mas lá atrás ainda não era. Era eletrônico, linha branca, eletrodoméstico, TV, essas coisas. Todos esses produtos, a maioria, ou as principais categorias carro-chefe da empresa, eram produtos de ciclo de vida longo. Você comprava uma TV hoje, você ia comprar uma TV daqui a 3 anos. Você comprava um liquidificador hoje, você ia comprar um liquidificador de novo daqui a 3 anos. Geladeira nem se fala, máquina de lavar nem se fala. Isso significa que a gente tinha muitos clientes novos, mas a recorrência deles era difícil, porque ninguém tem... A gente não compra TV todo ano e ninguém tem disponibilidade de caixa no país em que a gente vive para ficar refazendo a casa todos os anos. Qual era o segredo para você ter uma plataforma como a Amazon, para você trazer gente, para que as pessoas voltassem para o Extra sempre? Trazer itens de maior recorrência ou ter um sortimento maior. Como é que você tem um sortimento maior sem quebrar no Brasil? Com taxa de juros, na época, 15%. Armazenagem super cara, logística inviável, impostos absurdos, né? Gestão de caixa que você compra do fornecedor pagando a 3, 4 vezes e vende parcelado em 24. Não existia muita viabilidade de você expandir um negócio com categoria no long tail, na cauda longa de produtos, sem pensar numa plataforma de marketplace. Não existia, era um gargalo da tecnologia e do modelo de negócio no Brasil. E aí nasce o conceito de marketplace, para trazer a cauda longa, para poder expandir muito o portfólio, de A a Z da Amazon, né? Para poder expandir muito o portfólio e poder reter e mandar um e-mail marketing para trazer o meu cliente de volta, comprando tudo que ele precisa dentro da minha solução. A recompra sempre foi o verdadeiro sucesso do e-commerce, né? Aquele e-commerce que depende do tráfego 100% todo mês. Comprado, né? Cada vez mais caro. Ele vai crescer, mas ele vai sempre ter o modelo de negócio dele em check ali. A todo momento para uma mudança de SEO, para uma mudança de canal, para o Mercado Livre mudar um posicionamento, para uma lei sair. Ou seja, ele fica muito exposto. Exato. E aí, um concorrente entrar, o Google mudar as regras, uma outra plataforma surge e aí o seu tráfego Eu sei de uma história da Amazon que é sensacional, assim, do âmbito de estratégia, mas chega a ser um pouco agressiva, né? Eles entraram, quando eles estão ainda, mas estavam entrando no Brasil e aumentando a força, a penetração do mercado. Eles queriam muito público que comprava PlayStation, e aí eles compraram um lote muito grande de PlayStation e arbitraram o preço da internet para, tipo, ter um PlayStation mais barato. E aí eles vendiam, se eu não me engano, 100 ou 200 reais mais barato do que eles compraram. E aí os fornecedores ao redor falaram, cara,
coisa de louco, só que na verdade eles estavam fazendo a conta do CAC. Exato. Porque eles sabiam que eles depois iam começar, eles caras precisavam comprar uma vez na Amazon para comprar os jogos, para comprar livro, para comprar material do colégio, para comprar uma porrada de coisa. Exato. Então eles viram que, cara, se eu tô gastando para esse perfil de cliente um CAC de R$300, se eu tomar R$200 para eles no PlayStation, eu tô diminuindo 100 do meu CAC, então, meu irmão, Exato. pode comprar o produto, pode queimar ele e vamos adquirir cliente, porque a gente sabe que o nosso LTV é gigante. Exato. Hoje em dia o LTV do cliente, né, o ciclo de vida do cliente é muito mais comum. O Google agora está fazendo estratégias de bidding baseado nisso e tal, mas lá atrás era um cálculo ainda tinha muito poucas ferramentas para a gente observar isso, né? Então era a principal estratégia era a retenção, né? E Cara, com te entrega mais isso produto. exatamente, com isso, então era reduzir o custo de aquisição de cliente, era a retenção do cliente na base, era a demanda reprimida das pessoas que já entravam no site, já buscavam um determinado produto e a gente não tinha. Ah, então vocês usavam a busca interna como a área de inteligência para claro, ver o foi a primeira fonte de informação do que buscar para marketplace. Foi a busca interna do site, tanto lá, depois da Netshoes. Tá vendo, galera? E em todos vocês os aí outros têm canais. busca no Olhem site de o resultado vocês da busca. e nunca viram o histórico delas, ou nunca nem clicaram nela para clicar e ver se ela sugere outros produtos, se a página que não encontramos nada já coloca algum produto, ou já bota o link do WhatsApp ali pro cara clicar e falar com o vendedor. Para quem tem loja física, às vezes não tem no site, mas já fala, ó, pode ter uma das nossas lojas, chame o nosso time pelo WhatsApp. Isso que ela tá falando é um insight bem valioso aí para quem tem e-commerce, faz muito sentido. E você tem alguma ideia? Já virou uma mentoria isso, né? Já tô fazendo a mentoria. Você tem alguma ideia pro cara menor? Não digo nem um muito pequeno. Mas o cara menor que não vai ter essa condição de virar marketplace. Ou seja, ele não tem como aumentar muito o sortimento. Mas você tá falando algo que o Nardão fala muito, que é a retenção e o sucesso do e-commerce tá muito associado ao mix de produto. Sim. Você acha que para esse cara pequeno aumentar o mix e ter menos profundidade, ou achar o produto estrela ali e ter mais profundidade do produto estrela? Depende da categoria que ele tá operando, tá? Acho que depende bastante. Vou dar um exemplo agora da categoria que eu tô hoje, tá? A gente vende lente de contato. Lente de contato é um produto de uso recorrente. Então, assim, a recorrência, ela existe. É administrar o seu CRM para que o seu cliente sempre volte para a sua categoria. Então, nesse caso, como ele é um produto de uso recorrente, sabão em pó, produtos de higiene e beleza, maquiagem, enfim, shampoo para cabelo e tal. Se a sua característica de produto é essa, você concentra na curva A, porque melhor você trabalhar a recorrência e comprar melhor com seu fornecedor, etc., às vezes, do que você abrir muito o seu sortimento e não se preocupar com isso. O ideal é você se preocupar, né? Assim, se preocupe com os dois. Primeiro, a recorrência, porque ele é o mais barato. Recomprar o cliente o tempo inteiro é muito caro e pode te quebrar. Se você fizer a conta direitinho, se tu errar uma coleção, o que possível... acontece com o moda? Errou uma coleção, quebrou. O cliente Sim, começou a se visitar você a tua apostar loja, tudo ali, não teve match na coleção, cara, a tua chance de quebrar é pode gigante. quebrar. Se tiver que adquirir novo cliente, Exato. vai ficar caro. Exato. Esse cara que não vai pagar. Agora, se você tem um sortimento, se você não tem um produto de recorrência, uma loja de decoração, etc., então o giro do portfólio talvez seja a sua estratégia melhor. Você mantém os seus best-sellers lá e após trabalhe com coleções. Para não ter um portfólio muito extenso, mas ter sempre novidade no site, porque aí é o que vai fazer as pessoas voltarem. Para quem trabalha com moda, o que faz as pessoas voltarem para o site são as coleções. Então, você tem os seus best-sellers, o terninho preto, a calça jeans, etc. Não sei exatamente o que você vende, mas trabalhe outras coleções para você poder trazer o cliente de volta de novo, porque ele já viu que você tem a calça jeans, ele já comprou. Ele não vai sempre voltar se você não mudar aquele sortimento, né? Nem todo, muita gente me pergunta se deveria abrir um marketplace, eu não recomendo para todos, porque apesar dele ser uma estratégia poderosa, depende do seu tamanho de mercado e ele operacionalmente é bastante trabalhoso. Operar um marketplace por trás, o back-office do marketplace, não é simples. Ele envolve bastante gente, envolve muita troca de informação, daqui para lá, de lá para cá, e envolve o atendimento ao cliente, que é o foco principal.
Então, às vezes parece simples, mas não é tão simples de gerenciar um marketplace por trás, porque você tem responsabilidade jurídica, você é corresponsável pela venda. Não, e o CAC nunca se paga, né? Porque o marketplace ele fica com uma fatia. Você fica com uma comissãozinha. Então, ou seja, se você já não tiver audiência, se você não tiver alavancas, canais que fazem você crescer ali, que você consegue um CAC muito barato, você não vai conseguir pagar o teu cliente. E aí você vai ficar dependendo do cara, você vai gastar para adquirir, dependendo de próximas compras para lucrar. E você sempre pegando fatias pequenas. Então, assim, hoje eu percebo, assim como a Amazon, que o modelo de marketplace, ele exige, né? O que eu, Alfredo, analiso do estudo de caso da Amazon? Ela sempre olhou o lado de serviço. Então, tanto é que a AWS é a maior fonte de receita, ela tem o Amazon Prime, agora ela tem entretenimento, e ela sempre partiu para alguns desenvolvimentos de produto próprio, que eram produtos exatamente que ela usava mais o cliente, ou para adquirir, usava mais para adquirir cliente através desses produtos, para sustentar ela depois fazer a propaganda para os outros produtos. Sim. Então, quando você olha a história do Kindle, entre os outros produtos que ela lançou, foram sempre produtos muito ligados a isso. Então, ela usou serviços e usou essa parte de produtos próprios. Essa é uma estratégia mais recente da Amazon, que eu acho que uma das coisas mais encantadoras do case da Amazon como um todo é, de fato, como eles se reinventaram e eles começaram a achar nichos, né? É uma história que eu ouço muitas vezes aqui, para você que conversa com vários empreendedores, você deve ouvir também. O que o Jeff Bezos fez ao longo da história, lá atrás não era essa AWS, eles desenvolveram a AWS porque eles tinham essa necessidade, não achavam um fornecedor. Aqui a gente ouve, para todo mundo que é empreendedor, que teve sucesso, e até alguns ainda que são pequenos, você vai deparar com esse problema várias vezes, e os casos de sucesso que eu mais admiro são os que foram lá e tiveram essa coragem de fazer aquele serviço, ou aquele produto, ou aquela peça do quebra-cabeça que você não encontra no mercado, e você vai lidar com isso o tempo inteiro, principalmente se você está inovando, né? Vou dar um exemplo que eu nem sei se essa história é completamente verídica, mas vou contar essa história porque eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, e aí existe essa história também do Abílio Diniz. Se ele estiver nos ouvindo e não for verdade, por favor, me corrija, porque eu conto essa história pra todo mundo, tá? Aproveitar já, Abílio, se você estiver ouvindo, você tá convidado, tá? Convidado. Pode pedir pro pessoal lá, que, porra... Eu vou vir de tiete, então, pra vir pra cá. Ele ia fazer uma live comigo na pandemia, mas aí saiu aquela lei da CVM proibindo. Sim. E aí ele foi cancelando uma série de lives que ele tinha que falar de negócio. Ele tinha que falar. E aí acabou que a gente cancelou. Ele disse que na época, quando ele foi para os Estados Unidos, na época em que ele estava expandindo, o Pão de Açúcar já era uma rede grande, já tinha comprado alguns supermercados, ele foi para os Estados Unidos e viu os hipermercados. Os galpões, né? O galpão, que é praticamente um galpão logístico, né? Parede, né? Uma construção super simples. E ele voltou para o Brasil e queria fazer isso. E ele foi em várias construtoras de grandes estruturas. E no Brasil, as únicas que faziam grandes estruturas na época eram shopping centers. Super rebuscados, cheios de arabescos e pisos finos. E ele fez essa proposta deles construírem, eu quero um galpão. Basicamente um galpão, né? E ele não conseguia achar construtora que fizesse os galpões do jeito que ele queria fazer. Até que ele achou uma construtora muito pequenininha, apostou, botou dinheiro e virou um dos grandes sócios dele, e que fizeram os grandes hipermercados do Brasil. E aí começou a onda de hipermercados de fato. Porque na época, no mercado, você não achava alguém que fizesse aquilo que você vislumbrou, que você acha que o seu produto ou seu negócio precisa. Então, às vezes, você vai ter que pega e faz você mesmo, entendeu? O Rony tem uma história dessa na reserva com o CRM, né? Com o Now, que ele também queria um CRM que fizesse o lojista da loja, não ficar parado e tal, papapá. Ele foi lá, cara, botou tecnologia, investiu lá numa agênciazinha pequenininha, fez, e hoje ele tem uma empresa de tecnologia dentro da companhia. Exato. E aí isso depois vira um negócio. Por quê? Você vê que existia aquela demanda e só alguém não tinha enxergado ainda. Eu já ouvi Os dizer... imóveis do Pão de Açúcar são um negócio da família e depois do Grupo Pão de Açúcar. Da Casa de Bahia é igual, né? A mesma coisa. Dos Klein é a mesma coisa. Então, às vezes existe a Móveis Bartira, que era da família dos Klein, também é a mesma coisa. Não achavam um fornecedor de móveis que fizesse do jeito que eles queriam fazer. Eu quero um pouco mais barato, eu quero ele que chega a um custo mais acessível. Se não tem ninguém que faz, eu mesmo vou fazer. E isso vira depois um outro negócio. E a Amazon foi isso, né? Ela começou com o marketplace por conta da cauda longa, foi virando grande parte do negócio. Hoje disse que
dizem, né? A gente não sabe, também um pouquinho de caixa preta, mas que a estratégia na Amazon é contrária. Ela virar marketplace puro. Hoje ela é um varejista e um marketplace. Ela ainda vende produtos vendidos por Amazon, né? Mas o objetivo dela é virar marketplace puro, é virar serviço puro. Ela não vender mais produtos ela mesma. Ela vai ter a fábrica, mas ela vai ter os produtos loja dela e os outros. vendidas, ela não vai mais estocar um produto que não seja da Amazon. Exato. Não, ela não vai mais vender o iPhone, digamos assim, né? Vai ser sempre vendido por um seller dentro da plataforma da Amazon. E aí ela fez a AWS porque ela precisava de um servidor melhor, porque não achava, e virou uma linha de negócios. Já está se tornando uma das maiores empresas de logística do mundo. Exato. Criou o Fulfillment porque não conseguia constar com parceiros logísticos que fizessem a entrega tão rápido quanto ela queria. E era um pilar do negócio dela fazer isso. Tem um ponto aqui na história da Amazon muito foda, que é o que você falou da recorrência. A gente falou, esse podcast é sobre recorrência, né, praticamente. Que a Amazon só investe em coisas recorrentes, né? Então, tudo que a Amazon lança de produto, o Kindle, é pra você ler sempre. O Alexa lá, que é pra estar dentro da tua casa, ela tá entrando dentro da tua casa. O negócio de botar na geladeira pra tu só dar um clique e comprar de novo, é pra aumentar a tua recorrência. O Amazon Prime, assinatura. Tudo que eles praticamente fazem, a compra do Whole Foods, mercado você vai toda semana ou quiçá todo dia, dependendo do teu ticket, né? Muitas vezes quem tem um salário mais apertado, a pessoa fica indo no mercado todo dia comprar só o necessário, e aí ela vai conseguindo fazer o dinheiro. Então tudo que ela se mete, ou que ela saiu ali do business Amazon para investir, são coisas de recorrência, né? São coisas que tem mais ponto de contato com o cliente. E aí eu fui a Seattle conversar com o pessoal de lá, conhecer a estrutura deles e tudo mais, numa imersão. E aí eles falaram que a Amazon já está prototipando toda a experiência do Whole Foods para virar uma plataforma para mercados. Então ela vira uma empresa que vai prestar serviço de solution as service para mercados, que é um dos grandes negócios hoje do mundo, que tem em qualquer país, qualquer lugar, fácil globalização e tudo mais. Então, essa visão deles de sempre olhar coisas que tem mais ponto de contato, mais recorrência, eu acho muito incrível assim, e talvez faça o negócio tomar essa proporção. Tirando agora esses cases, você participou do momento importante da Netshoes, né? O próprio Grupo Pão de Açúcar, empresas que você passou pelo momento de growth, aquele momento de aceleração. Quais foram as alavancas que você enxerga que tiveram mais protagonismo? A gente sabe que o crescimento ele vem de algumas alavancas suportadas por alguns canais meio que diversos ali, meio que holísticos. Mas quais foram aquelas que te chamam muita atenção, que você acha que fazem parte ou que funcionam para o maior número de segmentos? Quais são as estratégias, as alavancas assim que você vê como pra galera que tá ouvindo a gente, falar, cara, puta, tem que olhar Google local, tem que olhar Google Shopping, porra, dentro do Marketplace eu tenho que ter 3 produtos mais baratos. Quais foram aqueles insights que você viu ao longo dessas passagens que fez a Netshoes aumentar? Eu lembro que, por exemplo, a loja oficial da Netshoes na época foi muito forte. Sim. Foi um negócio que fez o negócio valer mais, faturar mais, e porque ela terceirizava serviço. Né? Ela prestava o serviço para marcas grandes, para clubes, e ela conseguia entrar na base daqueles clubes através da loja oficial para depois conseguir vender os outros produtos esportivos para aqueles personas. Mas eu quero ouvir de você assim, o que você acha hoje ou o case, ou o que você acha que, cara, é uma tendência com uma alavanca? Tá. Eu acho que a primeira alavanca é conhecer de fato muito bem um público-alvo seu. Porque às vezes você tem até um portfólio que tem um público-alvo bastante diverso, tá? Você tem que conhecer muito bem um nicho para você atender. Porque você vai precisar focar portfólio, principalmente no começo, em que seus recursos são limitados. Você vai ter que focar muito bem o portfólio e a tal da proposta de valor que você quer vender, que é fundamental você colocar naquele papel. E aí, partindo disso, que você vai construir o portfólio e o canal de atendimento. Foram estratégias diferentes dentro de uma e dentro de outra, tá? A Netshoes, por exemplo, ela foi filha de um volume. Uma das estratégias dela de marketing, de mídia, veio justamente de conhecer o público de futebol. A Netshoes vende esporte, a Netshoes vende itens para yoga, bicicletas, Mas eles sempre focaram muito bem
em desenvolver produtos que atendam o público de futebol. Foi o primeiro produto que eles venderam online e foi o produto em que eles dedicaram atenção para escalar o negócio. Tipo isso. Camisa de time. Camisa de time. É o fator emocional que faz o cliente vincular o seu produto e vincular a sua loja. Na verdade, foram as camisas de time. E aí, com isso, vieram os contratos dos times de futebol. E ela terceirizou, fez um full service ali para as lojas do Corinthians e para outras lojas. E aí começou a englobar todo esse sentimento. E dali ela partiu para expandir o portfólio. Né? Ela nasceu com uma loja de calçados, na verdade, né? Foi ali a alavanca. A alavanca foi por ali. A alavanca foi... o portfólio dela principal era calçados, mas ela se espelhou nas camisas de futebol. Então é um portfólio específico, não necessariamente reduzido, porque existem vários times, várias camisas de vários times, enfim, não necessariamente é um portfólio enxuto, mas é o portfólio certo, naquele que ele focou de início, tal, para conseguir vender e para conseguir escalar. E aí depois, foram surgindo parcerias ao entorno disso, e isso vai se expandindo, né? Isso vai crescendo. Então ter bastante foco em uma determinada área, não necessariamente aquilo vai definir o seu negócio. O seu negócio pode ser, enfim, uma ótica que vende todo o sortimento, mas a gente foca, por exemplo, em alguma categoria. É como se você tivesse a ótica, você tem vários óculos, mas você foca o teu marketing, o teu investimento em atrair o cliente por lente. Para óculos de grau, ou para lente de contato, para óculos alguma Ray-Ban, que não pega nem o cara com óculos muito mais barato, nem o cara do Porque óculos muito caro. Isso define a sua estratégia de budget, de compra de mídia, isso define a sua estratégia de social media, isso define a sua estratégia de comunicação. Se você for um cara muito pequeno e colocar, enfim, R$1.000 em diversas campanhazinhas pequenininhas do Google, é capaz que você não consiga muito volume. Talvez você não consiga nem aparecer nos primeiros ads, você não tem alcance. Então isso define um monte de outras coisas. Não também, fica conhecido. Então é mais fácil você focar num segmento, porque você vai gastar muito pouquinho em várias campanhazinhas e você vai ser pequenininho em várias categorias. É mais fácil no começo você escolher e focar em algum ponto específico da sua estratégia, algum produto, alguma seleção de portfólio, uma categoria, para você aparecer e aí sim expandir para o resto. Porque quando você ganha um pouquinho de volume, fica bem mais fácil você aparecer para os outros segmentos, para as outras categorias, etc. Eu aprendi isso na X-Tech. Uma vez eu me lembro como se fosse agora. Tava numa reunião com o Jordão, que era o meu sócio lá e o cara que tocava operações e marketing. Uhum. E aí eu falei pra ele assim, Jordão, eu quero 50 lojas criadas por dia pelo menos. Né? Tava montando o BP ali. E ele falou, tá, beleza. E aí às vezes eu olhava e segunda 20, terça 30. E aí eu começava lá pra ele, falava, pô, Jordão, aumenta o investimento da mídia na segunda e na terça pra que ela bata 50. E aí ele me ensinou, ele falou, cara, marketing online não é assim que funciona. Eu tenho que entender qual é o dia que tem mais procura, mais cliente qualificado, para eu poder aumentar o investimento nesse dia para puxar a média dos outros dias. Então, não adianta você me falar que quer todo dia 50 lojas. Você tá me falando que você quer 250 lojas por semana, né? Pensando nos 5 dias úteis. E aí eu falei assim, e aí eu comecei a mudar a minha ótica, porque a minha ótica era aquela assim, porra, quero ter todo dia a mesma coisa, quero ter previsibilidade. Mas o jogo, na hora de você crescer e alavancar, na verdade é você descobrir o que a gente chama de alavanca, que é, opa, calma aí, aqui dá pra gente conseguir escalar e vai ser mais saudável e sustentável. Então escala por onde é mais sustentável e deixa os outros canais acompanhando em paralelo, que eles vão crescer por consequência. Então, pô, eu me lembro que, já tinha meus, 26 anos, 27 anos, quando eu fui aprender sobre alavanca, sobre realmente achar. E aí hoje é isso, né? Aquela busca tipo tesouro, de aonde eu consigo escalar aqui, mantendo a sustentabilidade para poder acelerar o crescimento. E é uma busca inesgotável, né? Porque você está sempre procurando as alavancas. E às vezes ela não é óbvia. Às vezes você vai nascer com uma, você acha que a sua alavanca é essa aqui. Você testou, não deu certo. Você acha que a sua alavanca é essa aqui, e aí você tem que buscar o feedback interno. Você vai olhar na busca do seu site, voltando lá para aquele assunto que é um dado gratuito que você tem, e vai ver que as pessoas estão buscando o seu site por um outro motivo. Você está querendo vender, plataforma de e-commerce e eles querem uma plataforma de social media. Exemplo, entendeu? Eles entraram, a sua marca tá passando outra mensagem. E aí você pode reformular algumas outras coisas e aproveitar, dado que tem tanta gente procurando social media, ir por aqui
E essa ser a sua alavanca de crescimento. Então, deixar um pouquinho a cabeça aberta, que não necessariamente vai ser o primeiro que você achou que teria sucesso, né? Tem que testar um pouquinho no começo e aí focar onde você achou que o veio tem vazão, vai e alavanca por ali. Depois puxa o resto da família, né? Paula, vamos falar sobre esse case agora. Galera, quem estiver ouvindo a gente, não esquece de entrar e comentar, deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp, postar no Instagram, marcar a gente, marcar Alfredo Soares, Bora Vender, marcar a Eótica, Gestão 4.0, enfim, faça esse conteúdo chegar a mais gente aí, para a gente poder cada vez ter mais convidados bacanas, trocar essa ideia e tá deixando esse conteúdo aí para vocês. Case Eótica agora. Case Eótica. Cara, assim... Primeiro eu já queria agradecer o presente do óculos que você falou que ia me dar, é sensacional, porra, obrigado. Claro. Aqui, né, a gente tá usando o podcast, na verdade, pra aumentar o guarda-roupa. Claro. Pra conseguir sair, entendeu? Sem o convidado dúvida. chega a ficar até meio sem graça aqui. Não, sem dúvida, à vontade. Não, mas eu queria saber o seguinte. Cara, óculos, eu já montei algumas lojas de óculos na X-Tech e nunca virou. Algumas vendiam, mas a operação, a objeção do cara comprar, de experimentar, de o tamanho, já vi muito provedor virtual, é um mercado muito difícil. Ou seja, para vocês se consolidarem como o maior ótica online do Brasil, levantarem esse segmento e falarem, não, esse segmento para em pé sim online. E foi o que vocês fizeram. Vocês não fizeram uma ótica. Vocês trouxeram um segmento que hoje eu acho que ainda é o de móveis, mas a madeira, a móveis, já tem algumas que quebraram esse paradigma. Vocês criaram esse mercado. Um produto com muita objeção online. Ou seja, me chama a atenção a questão da jornada do cliente. Vocês conseguiram pegar muito uma jornada da ótica física e conseguiram, através de tecnologia, de ferramentas, de usabilidade, da seleção de produtos, dessa curadoria, trazer isso para o digital. Como é que foi esse processo? Como é que vocês... Quantas vezes vocês já tentaram desistir no meio do caminho? Porque, cara, é muito disruptivo transformar a compra do óculos numa coisa comum online. Sim. Eu sou uma otimista, porque eu vi esse negócio passar. Como você mesmo, tem que ser otimista. Como você mesmo falou, eu sou uma dinossauro do movimento do e-commerce. Foi isso, olha aí, ó. Experiente. Porém, sobretudo, lá desde o começo. Essa mesma história aconteceu na época da Fit e na própria Netshoes. Até tem uma história do próprio Márcio, que ele mesmo não acreditava que venderia-se tênis online. Se não me engano, isso tem no livro dele, inclusive. O fundador da Netshoes. Ele acreditava mais em camisa de futebol. Quando fundou a loja, ele falou, nunca vai vender tênis online. A pessoa tem que provar, a pessoa tem que pisar. Imagina, vai comprar um tênis Nike de R$1.000 online? Não vai, nunca vai comprar. Enfim, Netshoes, né? Virou o que virou. Roupa, a mesma coisa, né? Eu nunca vou comprar, não cai bem, não vai vestir, não vai servir, etc, etc. Tudo depende da experiência do consumidor e de como isso vai ser trabalhado no mercado. Para trocar, como que isso foi desenvolvido e depois quebrar a barreira de experimentação de primeira compra, né? Então, o óculos está vindo um pouquinho atrasado nessa onda, mas vem o mercado mundial, o mercado lá fora, já está mais de 2 dígitos de penetração de óculos de grau comprado online. O grande case é a Hawks, não é? Tem alguns grandes cases, tem a Hawks, tem a Zenni, tem uma chamada iBuyDirect, tem a própria Warby Parker, que foi a inspiração para a fundação da Eótica lá atrás, né? Era trazer um mercado, era mudar a proposta de valor de compra de óculos, tá? Quando a Eótica nasceu e a Lema 21, que é a nossa marca própria, depois eles acabaram nasceram separadas, depois eles acabaram se juntando no meio do caminho. Começou por qual? Elas começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Porque eu lembro muito da Lema. Com a Livo, nasceu com a Livo, com o Arthur, e as duas concorriam ao mesmo... Eu me lembro muito da Lema 21. Exato. Então, qual que é a questão aqui de mudar a cadeia, mudar o formato e mudar um pouquinho o mercado óptico, né? É fazer uma proposta de valor um pouquinho diferente, de cortar os intermediários que existem nessa cadeia. Essa foi a proposta da Lema 21, que é uma proposta que a gente leva até hoje. A Lema 21 ainda existe, a marca Ela é uma DNVB. Isso. Uma Digital Native Vertical Brand.
ela veio pra... Na verdade, a Lema teve presença física no começo, tá? Ela teve stand físico em loja, ela não nasceu só depois que a gente mudou pro digital. Mas a nossa história de tentar mudar esse ciclo de consumidor, ela passou por todas as fases tecnológicas e por muitos erros e aprendizados. De ter espelho virtual lá atrás... Quando a tecnologia 3G, as câmeras dos celulares eram horrorosas, a câmera do laptop era horrível, você usava o webcam ainda, né? em cima do computador da tela. O computador tá longe de ser igual ao do celular. Ainda é ruim, mas já melhorou bastante. E o provador não fazia load, porque não tinha tecnologia 3D. Eu quase quebrei instalando um provador desse. Pois é. Pra uma marca do Rio, esqueci o nome agora, senão eu ia falar. A experiência era horrível. Existia lá atrás, já foi uma tentativa. França passou pra gente na hora de integrar, e ele queria processar a gente, que a gente falou que a plataforma integrava e não estava integrava. Tinha isso também, os servidores desses serviços eram todos lá fora, não tinha ninguém aqui dentro. Então, assim, foram vários... um dos modelos que funcionou muito bem para quebrar isso foi o prova em casa. Você escolhia 4 armações e entregava na sua casa, você provava e devolvia. Então, foi essa tecnologia. E, claro, o preço, né? A gente tem uma proposta de valor, um produto diferenciado. Até então, maior parte do mercado óptico é feito de marcas. Quase de luxo, né? Digamos assim, de marcas caras que estão disponíveis no portfólio da ótica. E existe uma variável ali da limitação da loja física em expor a quantidade de armações que, enfim, são passíveis de oferecer. Que é a grande sacada do digital quando você vai para um mercado desse. Porque ninguém tem o rosto, enfim, muito próximo e os gostos variam muito. Então você consegue ter um sortimento muito maior de armações para as pessoas escolherem do que a limitação física mesmo da loja física. Então foi de fato uma jornada de tentativa e erro, até achar algumas plataformas que trabalhassem na educação do consumidor. Muita gente não sabe, mas o óculos tem tamanho, assim como roupa, assim como calçado. Você tem um tamanho de óculos, porque é o tamanho do seu rosto. A não ser que, né, engorde muito, emagreça muito, faça alguma cirurgia plástica. Então, eu tenho uns 3 tamanhos de óculos. Tem um tamanho de... Se emagrece, engorda. Eu devo ter uns 3 tamanhos de óculos. Assim como muda a sua roupa, muda também o seu óculos. Existe um tamanho que fica impresso na lateral do óculos e que você consegue determinar qual é o tamanho. Todos os óculos daquele tamanho para você vão ficar bons, do ponto de vista de tamanho. Aí depende um pouquinho do formato e do seu gosto. Como hoje em dia, aí tem um outro movimento da ótica que vem agora também, que é o movimento fashion do óculos, né? Que é tirar o estigma do óculos enquanto produto de correção para um fashion statement, assim, para um produto de moda, que passa uma mensagem, que tem um conteúdo visual, que tem... Então, são vários movimentos que caminharam juntos e fizeram com que a ótica se transformasse e seguisse no que ela é hoje. Na venda de óculos de grau, a gente ainda tem um fator a mais. Tem a escolha da lente de grau dentro da armação, né? E a receita disso? A receita se envia. Tira foto da receita no fluxo da compra, tira foto e manda. Ou seja, uma experiência bem mobile first ali, né? Porque fica mais fácil pro cara fazer do celular a compra. Fica mais fácil de fazer do celular, ou se ele tiver o arquivo, ele sobe também, faz o upload do arquivo se ele estiver fazendo no computador. Mas hoje em dia a gente tem espelho virtual, que tem uma usabilidade muito melhor, tem filtros no Instagram, que tem uma usabilidade muito melhor, Galera, se você tem a possibilidade de provar em casa. Entendendo o que é esse espelho virtual e provar, entra aí no site da EOtica, escolhe algum óculos que você goste, que vai aparecer, né, a opção de você experimentar. Eu até acho que façam isso para vocês entenderem o nível que a tecnologia está indo. E isso amanhã vai ter de roubo. Já tem, né? Já tem. Mas cada vez mais vai estar democrático, como hoje, por exemplo, para óculos ter uma solução dessa. Então, entrem lá no site da EOtica e olhem para vocês verem e entenderem o que a gente está falando sobre essa experiência. Uhum. Que eu acho que faz muito sentido. A experiência de troca, mas tudo foi um aprendizado. Fomos aprendendo e testando novas ferramentas e a tecnologia, às vezes o ambiente não colabora, né? A tecnologia lá atrás não estava preparada para isso. E você acha que você tem que se reformular. É um negócio tão escalável quanto duas coisas, né? Sobre a escalabilidade desse negócio. Isso é uma coisa que todo mundo que ouve nossos conteúdos, que lê, que acompanha, ou que vai no gestão, fala. Quero construir meu negócio escalável. Quero escalar meu negócio. E não é assim. Na prática, você escala, muitas vezes, o número de pessoas, você escala o processo, você escala a tua logística. Não é escalar o negócio, não é só,
cresce o negócio como um todo. Você tem que conseguir escalar cada parte do negócio que suporte a escala do negócio como um todo. Sim. Eu queria saber isso, eu queria saber, cara, esse teu negócio não é um negócio tão escalável porque você tem vários desafios, ele vai se tornando escalável, né? Sim. Conforme você vai mudando, por exemplo, essa troca, conforme você vai conseguindo escalar a questão do cara provar, aí você vai aumentando a sua capilaridade surrealmente, aí vira um negócio muito escalável. Qual foram os principais desafios que você acha para esse negócio se tornar escalável? Eu tenho certeza que, por exemplo, a pandemia fez muita gente comprar o óculos online. Comprar óculos online. Comprar lente online. Com certeza. E quebrou o paradigma na cabeça dessa pessoa. Sim, com certeza. Muitos clientes novos, um perfil de clientes que a gente não atraía antes, um perfil de lentes que a gente não atraía antes, um tipo de produto que não tinha tanta aderência antes, a lente com proteção azul para a tela do computador, né? Muita procura desse tipo de produto, porque realmente você fica muito mais cansado de passar muitas horas na frente do computador, e existe um tratamento que, enfim, minimiza esse estresse, né, ocular e tal, e dor de cabeça e tal. Então mudou bastante o portfólio. A pandemia, enfim, ela foi muito boa para o nosso negócio, o ano passado foi um ano muito legal, mas mudou bastante coisa dentro da nossa dinâmica lá, tanto desde turno de trabalho do time da logística, que a gente teve que... Porque são trabalhadores que tiveram que ir presencialmente, não tem como não ir, né? Até tipo de produto, até portfólio de produto, tudo, comunicação, público. A escala, em qualquer negócio que envolva de fato operação, exceto serviços, mas serviços também tem as suas limitações, a escala vai ser em degraus, né? Vai ser como uma escadinha mesmo. Você escala um ponto até você atingir o próximo gargalo, e aí você escala outro ponto, aí você vai parar no próximo gargalo, que pode ser a logística, pode ser a tecnologia, pode ser a plataforma, até você migrar para uma VTEX. Isso não tá combinado não, hein? Tô fazendo um merchan. Pode ser time, pode ser o prédio que você tá, pode ser, enfim, tem vários gargalos que você vai enfrentando ao longo do caminho até você, enfim, ir escalando. Tudo que envolve uma operação física, ele vai ter esse problema. Serviços também, porque, enfim, também depende de pessoas. Plataforma, eu me lembro que eu serviços. sofria em suporte. Ou seja, meu marketing achava o negócio, começava a criar 70, 80 lojas por dia. Não conseguia. Eu não tinha time para fazer onboard, aí eu tinha que desligar o inbound sales, virar todo mundo para suporte, mudar, e aí sempre reclamavam do suporte, que prejudicava o marketing, e não adiantava porque minha conversão despencava. Então, assim, a escala é um pouco menos romântica do que a palavra ter um negócio escalável. E aí, a minha dica, eu sempre falo isso, é um pouquinho anti-fashion, porque acho que pouca gente fala dos processos, principalmente nessa jornada do empreendedor e tal. E eu falo que acho que a maior ferramenta para uma pessoa é um fluxograma. Aprenda a fazer fluxogramas e desenhe fluxogramas. Então, Google lá, vê o que é um fluxograma. Aprenda a desenhar um pouquinho dos processos que você tem na empresa. Por quê? Porque ali, quando você for desenhar, você vai pintar de vermelho o processo que é um gargalo e que você sabe que ele vai ser um gargalo dali pra frente. O que mais dói quando você entra no processo de crise, que você consegue finalmente escalar a sua venda, é não saber aonde é o gargalo. Porque vai demorar muito tempo para você identificar e conseguir corrigir. Se você já tem ele mapeado onde ele é, mais ou menos, precisa ter um plano de contingência, mais ou menos como você vai lidar quando aquele gargalo estourar, pronto. Você não precisa tratar ele agora. Ele vai ser um gargalo e vai surgir outro, e vai surgir outro. Mas, se você tiver minimamente ele mapeado, sabe onde que a corda hoje já é, onde que o fiozinho da corda já é, enfim, estreito, e se você puxar mais ele vai arrebentar, já tem uma outra corda do lado para você amarrar, né? Pensada, pelo menos, né? Não precisa estar implementado, porque a gente sabe que a vida do empreendedor não dá tempo de ter um plano B perfeito já esperando na gaveta, né? A gente está trabalhando no plano A sempre, né? Eu acho que seria a primeira dica, porque os gargalos vão acontecer em qualquer negócio e para a sua escalada e para a sua escalada operacional, você vai enfrentá-los. Não queira não enfrentá-los, é impossível. Vai ter um custo muito grande você nascer como empresa já com uma estrutura, enfim, totalmente escalada, né? Se é que isso é possível. Cara, sensacional. Galera, ó, lembrando, tá? O cupom é TSV 2021. O valor do desconto é uma surpresa. Então vai lá ver a jornada de compra do cliente para vocês descobrirem no final o tamanho do presente que você vai ganhar. Tá? Paula, cara, muito bom. Quero muito que você esteja mais próximo da gente de gestão. Adorei mesmo. E é difícil, tá? Eu falo isso aqui aberto para vocês que conhecem mulheres fodas,
que nem ela, indicarem pra gente e nos ajudar a convencer elas a gravarem junto com a gente, porque a gente tem muito desafio de conseguir. E, cara, sempre que a gente conversa, a gente vê o quanto as mulheres realmente vão dominar o mundo. Então, pra gente, é melhor aceitar logo, entendeu? Fica mais fácil aceitar o quanto antes. Eu queria pra gente fechar, cara, que você deixasse alguma dica, assim. Lembra que são gestores, empreendedores. Eu acho que a gente falou muito hoje de recorrência do cliente, jornada do cliente. Sim. Eu queria que você juntasse esses dois assuntos e desse, assim, aquela dica, aquela mentoria em 1 minuto. 1 minuto mentoria pra galera que ficou até agora, o final do podcast, conseguir falar, cara, vou procurar isso no Google ou vou olhar isso pro meu negócio, que consiga fazer eles conseguirem construir uma jornada que gere recorrência. Tá. Eu acho que a primeira é super clichê, mas eu tenho que repetir porque é extremamente importante, é você ser o seu próprio cliente. Foda. Senta e seja o seu cliente, compre o seu produto e navegue no seu site todos os dias de manhã, acorda de manhã, toma café, navega no seu site e faz a compra como se fosse um cliente. É isso que vai fazer você achar onde você pode estar perdendo oportunidades. E é uma coisa simples, é uma coisa barata, que vai fazer você chegar lá. Olhe para... Muitas informações estão dentro de casa, né? Vai lá, senta com o seu saque, ouve a reclamação de um cliente, entra no Reclame Aqui, vê o que o cliente está falando, pega uma reclamação de Procon que o cliente está falando e senta para ouvir o que o cliente fala, porque tem muita informação que o cliente pode te passar para o bem, para que você evolua com a sua empresa. Então, ouça lá, seja o seu cliente mesmo, compra, finaliza a compra, espera chegar o seu produto, vê se a embalagem tá legal, vê se foi aquilo mesmo que você pediu. Acontece muita coisa nesse caminho entre o clique e o produto chegar em casa do cliente, que às vezes você tá, enfim, tão atarefado que você não percebe como é que a magia tá acontecendo aqui por baixo. Às vezes precisa de correções. Então, seja seu próprio cliente. É clichê, mas é isso mesmo. Vai fazer seu negócio andar pra frente. Cara, eu achei foda e vou fazer um post disso no Instagram. Porque eu acho que, cara, é verdade. Você tem que entender a sua jornada passando pela sua jornada. Isso eu achei incrível, essa frase. Muito boa mesmo. Espero que vocês façam isso para quem tem e-commerce. Compre lá, passa pela sua jornada. E use, eu sempre falo isso já, tá no meu primeiro livro, no Bora Vender Isso. Use o seu cliente como seu consultor. O seu cliente, ele pode te ajudar mais do que se você perguntar se o cafezinho estava bom, se chegou no dia. Faça a pergunta certa para o seu cliente e escute de verdade. Não é só ouvir ele falando, escuta. Escuta, processa aquela informação, anota, faz aquela informação virar um dado para você poder realmente transformar a jornada do seu cliente. Esse foi o nosso episódio Todos Somos Vendedores, com a Paula Guzmão, que é CEO da EOtica, a maior plataforma da América Latina de ótica online, lente, óculos, persol, tem tudo lá. Se você está aí querendo garantir o teu óculos para o final de semana ou para o próximo verão, tem lá na EOtica. Eu não poderia acabar esse podcast sem tentar vender alguma coisa para alguém. É um costume já mais forte do que eu. Então eu acabo falando, acessa lá eotica.com.br, divulga esse podcast, a gente se vê no próximo episódio. Essa é a 2ª temporada do Todos Somos Vendedores e bora vender. Valeu!